Gálatas 2, do verso 11 ao verso 14, diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Oremos. Bendito e eterno Senhor, exaltado seja, Pai, o teu santo nome. Mais uma vez agradecemos ao Senhor o privilégio de nos reunir agora na noite deste dia bendito, dia do Senhor, dia em que o Senhor mesmo convoca a tua igreja para adorar o Senhor na beleza da tua santidade, dia em que o Senhor promete alimentar a nossa alma com a tua palavra que é viva e eficaz, palavra que foi lida, que será pregada. Que o Senhor conceda fidelidade na pregação, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Como é que você enxerga o pecado? Há grupos religiosos que erroneamente ensinam, propagam, que aqueles que estão em Cristo não pecam mais. Eles já estão imunes ao pecado. Entretanto, quando você olha para a Escritura, você percebe que a verdade bíblica é que até que o Senhor Jesus Cristo retorne, mesmo aqueles que estão em Cristo, mesmo aqueles que nasceram de novo, terão de lidar com a realidade do pecado. Você viu na semana passada, no contexto anterior, que Paulo falou da tentação de agradar aos homens em vez de agradar ao Senhor. E você viu que não foi essa a postura de Paulo. Entretanto, ele reconhece essa tentação, que muitas vezes se apresenta também à sua vida. Paulo estava respondendo nos versículos anteriores exatamente à acusação de que ele temia a homens, de que ele mudava a sua mensagem a depender do público. Eles diziam que entre os judeus, Paulo reafirmava a circuncisão, e entre os gentios, quando pregava aos gentios, Paulo ignorava a circuncisão. E você viu que não era este o caso. Paulo deixou muito claro que a salvação se dá por ouvir a verdade do Evangelho e crer na obra de Cristo. É aquilo que Jesus fez que salva você do pecado. É a obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo que resgata pecadores das trevas para a luz. Não há necessidade, então, para a salvação de obras, muito menos da circuncisão, a fim de que alguém seja salvo, como insistiam os judaizantes que estavam ali na região da Galácia. Paulo com isso mostrou que havia uma única igreja e que os apóstolos de Jerusalém, aqueles que ele chama de colunas da igreja, estenderam para ele e para Barnabé a destra de comunhão da igreja. E então você tem agora todos os apóstolos sendo apóstolos da mesma e única igreja. Qual era a diferença? O público. Enquanto os apóstolos que estavam em Jerusalém estavam pregando aos judeus, Paulo foi enviado aos gentios. Paulo era um apóstolo aos gentios. E o que é interessante é que nos versos anteriores ele falou da sua unidade com os apóstolos e com Pedro, que estava entre os outros apóstolos. Nos versos que foram lidos nessa noite, você percebe um momento em que Paulo está se opondo a Pedro. O mesmo Paulo que disse:
Pedro me deu a destra de comunhão. Agora disse, eu tive que me opor a Pedro. Por que que isso aconteceu? O texto ensina então que você não pode ignorar a realidade do pecado. Esse é o assunto. Você não pode ignorar a realidade do pecado, porque você não está imune ao pecado. Perceba mais uma vez aqui o contraste. No verso 9, Tiago, Pedro e João estão estendendo a destra de comunhão a Paulo e Barnabé. Mas a despeito dessa unidade, ele afirma que quando Pedro foi a Antioquia, Pedro pecou contra os irmãos. É por isso que ele coloca um porém aqui no verso 11. Veja, eles me deram a destra de comunhão, porém, quando Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Isso aqui aconteceu pouco depois do concílio lá de Atos capítulo 15. Eu quero que você volte a sua Bíblia em Atos, capítulo 15. Lembre do contexto. Antioquia sofre com os judaizantes. Paulo e Barnabé falam contra o ensino, levam para Jerusalém. Jerusalém vai discutir o problema, os apóstolos e os presbíteros. E eles vão sair dali com uma decisão, com uma resolução para trazer paz à igreja. Ninguém pode impor a circuncisão e os gentios precisam se abster do sangue de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas para que a igreja caminhe em paz. Quando você olha para o verso de número 30, o texto diz assim: os que foram enviados agora do concílio para as igrejas, desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Percebe como funciona o sistema presbiteriano? É assim. Há um problema, leva ao concílio, o concílio discute, chega a uma conclusão, a decisão vai até as igrejas. É isso que está acontecendo exatamente aqui. O problema começou em Antioquia, eles estão levando a carta para Antioquia. Mas perceba aí o verso de número 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Depois que eles voltaram de Jerusalém, eles permaneceram um tempo em Antioquia, até o momento em que eles iam para a segunda viagem missionária. Então, possivelmente foi nesse instante em que Paulo ainda está em Antioquia, que Pedro vai até lá. Que Pedro vai até onde estavam aqueles irmãos. E é por isso que ele diz, veja aí de novo o verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo está mostrando que nem mesmo Pedro, um apóstolo, um líder da igreja, estava livre de cometer pecados. A palavra repreensível que aparece aí significa alguém que é achado em falta. Literalmente ele está dizendo, quando Pedro foi achado em falta, eu resisti a ele face a face. E este é um grande alerta. Este é um grande alerta para a sua vida. Você nunca pode achar que você está imune ao pecado. É preciso que você, dia após dia, vigie e lute contra os desejos do seu coração. Perceba como o próprio Pedro vai falar a respeito disso na sua carta. Primeira carta de Pedro, veja lá o capítulo de número 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Pedro está dizendo: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Você percebe como as palavras de Pedro são fortes?
Vocês precisam se abster das paixões carnais. O que Pedro está dizendo é que quando os desejos, eles dominam o coração, esses desejos, que podem muitas vezes ser lícitos, eles acabam se tornando carnais. E quando os desejos se tornam carnais, eles guerreiam contra a sua alma. E Pedro está olhando para a igreja e dizendo: olha, vocês precisam tomar muito cuidado. Vocês precisam estar em guarda. Então não seja o tipo de crente que acha que porque você já está há bastante tempo na igreja ou na fé, que você não está suscetível a faltas. Pedro era um líder da igreja. Pedro é alguém que está escrevendo cartas inspiradas pelo Espírito Santo, a fim de orientar os crentes. E Pedro está sendo achado em falta. Qual a razão disso? Pedro pensou de si mesmo além do que convinha, a semelhança do que aconteceu em outro momento da sua vida. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, para que você se lembre deste momento. Mateus 26. Eu quero que você veja a partir do verso 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. O Senhor Jesus Cristo reúne os seus discípulos. Todos vocês irão se escandalizar comigo. Todos vocês irão me abandonar. Quando alguém está diante de uma palavra tão grave assim, vinda do próprio Senhor, deveria ficar esperto. Deveria começar a cuidar do seu coração. Mas veja o que Pedro faz. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Eu até admito, Senhor, que todo mundo aqui pode pecar. Eu não. Pedro está pensando de si além do que convém. Jesus insiste. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Você percebe a arrogância do apóstolo? Eu não sou igual a esses. Eu não sou suscetível ao pecado igual a esses. Deles eu acho que o Senhor deve esperar isso, mas de mim não. Eu nunca vou abandonar o Senhor. Eu estou pronto a morrer pelo Senhor. Presumir que você não vai cair em algum tipo de pecado pode ser o primeiro passo que vai levar você à queda. Foi isso que aconteceu com Pedro. Por que não aconteceria com você? Mas há crentes que se enganam. Eu nunca seria capaz de fazer algo assim. A minha índole não me permite fazer algo assim. Eu não sou esse tipo de pessoa. Parece que dá para ouvir as palavras de Pedro ecoando. Todo mundo pode fazer, menos eu. Cuidado com o seu coração. Porque quando você começa a confiar na sua força, quando você acha que você está livre de cometer pecados, você para de vigiar, você baixa a guarda. Tem uma luta de um lutador famoso, que quando ele está no ringue, ele deveria manter a sua guarda firme. Mas ele confiava tanto nele que ele baixava os braços e ainda botava o rosto assim, para a pessoa bater. E a pessoa batia, ele confia. Até o dia que ele
foi acertado e perdeu. Pois é assim que os crentes às vezes lidam com o pecado. Eles ficam se mostrando ali, ó, eu não caio, eu me garanto. Pedro estava se garantindo aqui. Todo mundo pode, menos eu. Isso aconteceu anos antes. Mas agora Paulo está contando um outro episódio, onde Pedro mais uma vez, mesmo depois de ter sido restaurado pelo Senhor Jesus Cristo, mais uma vez pecou. E então ele explica a razão. Volte lá em Gálatas e veja o verso 12. Paulo mostra qual foi o pecado de Pedro. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Qual a razão de Pedro ter se tornado alguém repreensível? Qual é a razão de Pedro ter sido achado em falta? A acusação de Paulo é muito séria. Pedro está sendo acusado aqui de ser hipócrita. E de novo, é um líder da igreja. É o mais destacado líder da igreja durante muito tempo. É ele quem aparece o tempo todo em Atos dos Apóstolos, na primeira parte do livro de Atos. O que poderia levar Pedro a agir dessa maneira? Você precisa lembrar que Pedro era um judeu. E Pedro era um bom judeu. O problema é que os judeus achavam que os gentios, eles eram impuros. Lembra que lá em Atos, para que Pedro fosse até a casa de Cornélio, para que o evangelho chegasse aos gentios, Pedro teve que ter uma visão vinda do Senhor. Abra lá sua Bíblia em Atos capítulo 10. Relembre essa história. Verso 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu um céu aberto, e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma grande voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. A voz é do Senhor. Pedro está com fome. Ele viu os animais serem descidos. Ele ouviu o Senhor ordenando: mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu sou um bom judeu, eu conheço a lei, eu sei quais são os animais que se comem, eu sei quais são os animais que não se comem, eu sei que esse tipo de bicho a gente tem que ficar longe. Como é que o Senhor está mandando eu matar e comer? Verso 15, segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. 3 vezes Deus falou: come. Ele falou: não como, eu sou um bom judeu. Judeu não come esse tipo de coisa. Pedro, coma, eu purifiquei, não considere isso imundo. Senhor, eu não vou comer. 3 vezes. Mas ele entendeu a visão. Depois que Deus mandou ele na casa de Cornélio, ele compreendeu que os gentios não são impuros, não são imundos. Os gentios, eles precisam receber o evangelho. Então Pedro vai até a casa de Cornélio, prega o evangelho, ele vê o Espírito Santo descendo sobre aquela família, ele vê a conversão daquela família. Sabe o que aconteceu quando a notícia chegou lá nos outros judeus de Jerusalém? Veja aí então no capítulo 11, verso 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém,
Os que eram da circuncisão, os judeus, os judaizantes, o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Que negócio é esse, Pedro, que nós estamos sabendo que você entrou na casa de um gentio e ainda comeu com eles? Esqueceu que nós somos judeus? Sabe o que Pedro faz? Ele explica. Ele defende os gentios. Ele diz: eu vi o Espírito Santo cair sobre eles. Como é que eu ia negar o batismo a alguém que Deus batizou com o Espírito Santo? Pedro sai em defesa dos gentios. Passa-se o tempo. Passa-se o concílio. Agora Pedro está em Antioquia. E então ele está com os gentios. O que ele está fazendo? Comendo. Se alimentando, não há problema algum, ele sabe disso. Entretanto, diz aí o texto, volte lá no verso 12. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, antes de chegarem os judaizantes, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. E por fim, veio a apartar-se. Razão? Temendo os da circuncisão. Temendo o quê? O que eles vão pensar de mim? O que estes homens judeus, convertidos, é óbvio, vão dizer quando me virem aqui compartilhando da refeição com os gentios? E então ele se afasta. Ele teme o juízo dos judaizantes. E por temer aos homens, Pedro nega os seus irmãos. Pedro trata os cristãos gentios como cristãos de segunda categoria. É por isso que Pedro está sendo acusado de ser hipócrita. Ele sabia que podia comer. Ele estava comendo. Mas foi ver os judaizantes que ele falou: que negócio é esse de comer esse tipo de comida? Pode não. Medo. Medo do julgamento. O medo do que as pessoas vão pensar sobre você pode levar você a muitos pecados diferentes. Você pode se omitir, por exemplo, de testemunhar numa causa justa. Você pode mentir para manter a sua reputação. É o que Pedro está fazendo. O que está em jogo aqui? Reputação. Você pode transgredir diretamente a lei do Senhor para satisfazer as pessoas. Isso pode acontecer no seu lar, entre marido e mulher, entre pais e filhos. E você sabe o que é o pior? Não é falta de conhecimento, porque Pedro sabia. Pedro não está fazendo isso na ignorância. Ele não está aqui, entre aspas, de boa fé. Ele mesmo defendeu-os da casa de Cornélio perante os outros judeus. E agora, quando estes homens chegam, ele está com medo do que vão pensar dele. Pode acontecer com aqueles que estão na escola, diante dos amigos. Pode acontecer no seu trabalho. E se você não vigiar o seu coração, enchendo o seu coração da palavra de Deus, você estará pronto a pecar, quando isso parecer que vai favorecer a sua vida. Quando você acha que vai levar vantagem, quando você acha que as pessoas vão se agradar de você. Muitas vezes você, como crente, vai começar a se comportar como alguém ímpio, para que o ímpio goste de você, para que o ímpio interaja com você. Ninguém está imune a isso. Pedro não estava imune a isso. Mas não é só o temor de homens. Qualquer pecado vai se apresentar a você como alguma coisa boa e vantajosa. Como alguma coisa que vai trazer alegria ao seu coração. Como alguma coisa que vai fazer com que você tenha satisfação. Essa vai ser a oferta. Essa será a propaganda. E é por isso que você precisa cuidar do seu coração. Lembrando que aquele que pensa estar em pé deve ter cuidado para não cair. Primeira lição do texto é muito clara. Você não pode ignorar a realidade do pecado, porque você não está imune
ao pecado. Mas há uma segunda lição aqui. Você não deve ignorar a realidade do pecado, porque você pode levar outros irmãos a pecar junto com você. Algo terrível sobre o pecado é que o pecado pode se espalhar entre a congregação. Note bem, lá atrás, quando Pedro negou Jesus, Pedro fez isso porque ele pensou de si além do que convinha. Todo mundo aqui vai se escandalizar comigo, eu não. Todos os outros aqui podem pecar, eu não vou pecar. E depois que Pedro fez isso, os outros apóstolos o seguiram. O texto diz que todos disseram a mesma coisa. Aqui em Antioquia, ele está pecando porque ele se preocupa demasiadamente acerca do que outros pensavam sobre ele. Então perceba a dinâmica. Lá atrás, ele pensa muito sobre ele. Aqui, ele se preocupa com o que os outros pensam sobre ele. Em ambos os casos, pecado. Em ambos os casos, transgressão da lei do Senhor. E como eu disse, lá em Mateus, os discípulos seguiram a Pedro em sua autoconfiança. Aqui, mais uma vez, aqueles que estão à volta de Pedro também são influenciados pela sua postura pecaminosa. Veja o verso 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. E essa palavra dissimular aí no seu texto é importante. O que ela significa? Dissimular é agir de forma hipócrita. Como eu disse, Paulo está acusando Pedro de hipocrisia. Mas Pedro, ao agir de forma hipócrita, leva outros que estão ao seu redor a agirem também de forma hipócrita. Eles dissimulam com Pedro. Pedro estava negando a sua convicção. E então ele leva os demais crentes e o próprio Barnabé a segui-lo em sua preocupação com o que vão pensar de mim. Sabe qual a lógica parece ter sido aqui? Bom, se Pedro, que é líder da igreja, está preocupado com o que vão falar dele, quanto mais eu. Se Pedro, que é respeitado como um apóstolo, está temendo isso, eu preciso também temer. E eles seguem Pedro na sua impiedade. Perceba que Paulo fala com certo espanto. A postura foi tão terrível que ele diz que o próprio Barnabé, até Barnabé, homem crente, cheio do Espírito Santo, é assim que ele é descrito em Atos. Foi Barnabé quem estendeu a destra de comunhão a Paulo quando ninguém mais queria. Quando todo mundo estava ressabiado com a conversão de Paulo. Mas Barnabé, o filho da consolação, até Barnabé. Você percebe como o pecado é terrível? Pedro peca. Ele se preocupa com o que as pessoas pensam sobre ele. Os judeus que estão junto com Pedro, convertidos, começam a ter a mesma postura. Barnabé tem a mesma postura. Pedro sabia que não havia problema algum com a comida. Como eu disse, ele mesmo já defendeu os da casa de Cornélio perante os demais apóstolos. Ele teve a experiência do lençol. Ele viu Jesus ensinando que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. Pedro conhece a doutrina. Pedro pode citar de cor toda a doutrina e pode ensinar a doutrina. Mas por causa dos desejos do coração, o desejo de ser bem visto, o cuidado com a sua reputação, ele nega aquilo que ele sabe. Lá na casa de Cornélio, Pedro participou de uma refeição com eles. É por isso que eles disseram: você entrou na casa de gentios e comeu com os gentios. Explica esse negócio aí. Que negócio é esse? Certamente Barnabé, que ajudou Paulo a fundar várias igrejas gentílicas, também sabia que não havia problema com a comida. Qual é o problema? Desejo de ser bem visto. E o pecado de Pedro contaminou
os seus irmãos. Não é sem razão que Paulo vai ensinar em outra das suas cartas que as más conversações corrompem os bons costumes. Você até sabe, mas se você estiver perto de pessoas que te influenciam para o mal, você será contaminado. Você precisa vigiar. É terrível quando crentes não dão atenção a isso e se agradam em estar com não crentes. E se fosse para pregar para eles, para ser testemunha para eles, para sentar e ler a Bíblia, não, mas é para fazer coisas que são agradáveis aos não crentes. E eles começam a se envolver com isso, achando que eles estão imunes. E o problema maior é quando estes crentes que estão pecando levam outros ao seu redor a pecar junto. Lembre-se que o escritor de Hebreus afirma que o pecado da amargura, por exemplo, se não for tratado, vai contaminar a muitos na congregação. Isso significa que o seu pecado tem potencial de se espalhar àqueles que estão à sua volta. Os seus filhos, por exemplo, que veem você falando mal das autoridades, sejam elas civis ou eclesiásticas, vão fazer o mesmo. Quando você pegar um filho seu falando mal da professora dele da escola, você fala, que negócio é esse? Lembra de como você fala acerca do presidente da república, das autoridades constituídas, dos pastores da igreja. Ele está olhando, ele está vendo, ele está imitando. Não se espante. O pecado contamina. Quando você conta uma fofoca, você está contribuindo para que outros também pequem da mesma maneira. Passem a fofoca para frente. E você talvez já tenha ouvido alguém se justificar com isso, dizendo assim, não, eu não falei para todo mundo não, eu falei só para o meu melhor amigo. Sabe qual é o problema disso? É que nem sempre o seu melhor amigo tem a você como melhor amigo. Ele tem outro melhor amigo. E ele vai contar só para o melhor amigo dele. E você sabe onde vai parar isso? Mas a gente justifica. Não, eu não fiz fofoca. Deveria ter parado em você a fofoca. Mas você passou para frente. Logo você contaminou outros, levando outros a passar para frente, algo que você já não deveria ter passado. Há pessoas que ficam indignadas, por exemplo, com alguma coisa que aconteceu na igreja, com um dos líderes que fez alguma coisa, ou falou alguma coisa, ou pior, com aquilo que eles acham que o líder falou, ou que eles pensam que o líder falou, e em vez de ir lá tratar com o líder, tratar com quem eles acham que pecou, eles começam a procurar os irmãos e falar, oh, sabe o que o presbítero fez? O presbítero fez isso. Sabe o que o pastor fez? O pastor fez isso. E eles começam a contaminar a congregação que nem sabe do assunto. E daqui a pouco você tem uma igreja dividida. Pecado prolifera. Pecado vai passando para frente. E igrejas racham por posturas assim. A expressão que aparece no texto ela é interessante. Quando ele diz, o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Essa expressão aí, relacionada a Barnabé, Barnabé se deixou levar. Essa palavra aparece lá na segunda carta de Pedro. E eu quero que você abra agora a segunda carta de Pedro. Só que lá ela está traduzida de uma forma diferente. 2 Pedro capítulo 3, verso 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados,
descaiais da vossa própria firmeza. É essa palavra arrastados que aparece lá no texto. Até Barnabé foi arrastado pelo pecado. Sabe o que é curioso? Pedro, que arrastou Barnabé para o pecado, entendeu a gravidade do que ele fez, da sua postura, e agora está escrevendo aos crentes dizendo: cuidado com isso. Eu sei que o pecado pode contaminar outros, porque eu contaminei a outros. Eu contaminei Barnabé. O pecado pode contaminar os seus irmãos. Seu pecado pode arrastar outros à ruína. Você precisa ter cuidado. E você precisa ter cuidado também para não ser arrastado pelo pecado de outros. Não baixe a guarda contra o pecado, porque você é suscetível ao pecado. Não fala assim: não, eu vou ouvir a fofoca porque eu tenho potencial de não passar para frente. Esse aqui que está me contando a fofoca é um crente ruim mesmo, mas eu só quero me inteirar, porque eu quero orar até por isso aí. Até dar uma desculpa piedosa. Não seja arrastado pelo pecado dos outros. Por último, o texto mostra que você não deve ignorar a realidade do pecado e que você precisa de correção quando você peca. Veja o que está acontecendo. Por temer a homens, Pedro negou os seus irmãos. Lá atrás, quando ele negou Jesus, o galo cantou. E ele lembrou da exortação de Jesus. Em Antioquia não tinha galo cantando. Mas havia ali um irmão disposto a confrontar Pedro, por amor à verdade do Evangelho. É isso que Paulo diz que fez. Volte lá e veja o verso 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? E eu quero que você note a preocupação primeira de Paulo aqui. Pedro não está agindo conforme a verdade do Evangelho. É isso que está em jogo. A verdade do Evangelho. A preocupação com a glória de Cristo é que leva Paulo a confrontar um companheiro seu de apostolado. E o que muitas vezes alguns vão fazer é fechar os olhos quando quem peca é alguém muito próximo, porque ama muito mais essa pessoa do que ama a glória de Cristo. Paulo está dizendo: não, eu estou preocupado com a glória do Senhor. E quando Pedro se tornou repreensível, eu resisti a ele face a face. Quando você ama Cristo, está preocupado com a glória dele, você se preocupa também com os seus irmãos. Você entende que o pecado dos seus irmãos é um pecado contra o Senhor, e eles precisam acertar a sua vida com o Senhor. Esse é o ponto. Disciplina, meus irmãos, é algo ordenado pela Escritura. Mas ela deve ter em vista, além da glória de Cristo, o bem do faltoso. É assim que nós lidamos com a disciplina. Você não aborda os irmãos que estão em pecado pensando na sua própria justiça. Porque há muitos crentes que estão preocupados aí com ver o pecado dos outros, mas não é por causa da verdade do Evangelho. É porque eles querem punir aqueles que não agem como eles. Aqueles que não são como eles. Isso é autojustiça. Isso é se colocar como padrão. Paulo vai ordenar lá no capítulo 6, da mesma carta aqui aos Gálatas, que os irmãos que são espirituais, quando virem um outro irmão pecando, eles devem repreendê-lo com espírito de brandura e devem se guardar para não cometer o mesmo pecado. Então, se você for procurado por algum irmão que queira tratar de alguma falta que você cometeu,
Não fique nervoso. Não fique irritado. Não fique murmurando. Louve a Deus, porque Deus cuida da sua igreja dessa maneira. Louve a Deus por ter colocado na sua vida um irmão que está preocupado com a glória de Cristo e com o seu bem. É claro que a disciplina, a exortação, no momento que vem, não alegra. A palavra de Deus diz isso. Toda disciplina, toda, na hora que ela é realizada, no início não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. É depois de um tempo que ela vai produzir fruto. Mas você sabe disso. Você sabe que apesar da tristeza de alguém vir a você para repreendê-lo, isso é para frutificação. A palavra de Deus garante isso, não fique irritado. Louve ao Senhor pelo cuidado mútuo. E essa então é a grande importância do aconselhamento mútuo, da exortação mútua, do levar as cargas uns dos outros. Essa é a grande importância do corpo de Cristo. Você não caminha com Cristo sozinho, você caminha com irmãos que estão ao seu lado e que, se necessário, por amor a Cristo e por amor a você, vão repreender o seu pecado. Isso é bíblico. Isso é preciso ser feito em amor. E a exortação de Paulo é um chamado a Pedro para que ele preste atenção na sua incoerência e na sua hipocrisia. Veja o que ele está dizendo. Disse a Cefas na presença de todos: Pedro, se você, sendo judeu, está vivendo como gentio, está comendo tudo que tem para comer aí e não vê problema nisso, por que você está obrigando o gentio a se abster de algo que você come? Por que você está sendo hipócrita? Pedro está colocando regras na vida dos outros, mas ele não se submete a essas regras. A ironia disso tudo é que as palavras de Paulo aqui são muito semelhantes às palavras de Pedro no concílio. Volta lá em Atos 15, no concílio. No verso 7, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ele está falando do episódio lá na casa de Cornélio. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora preste atenção, Pedro está dizendo: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor, como também estes a foram. Pois é a mesmíssima repreensão que ele está recebendo. Se você é judeu e não vive como judeu, por que você está querendo que gentio viva como judeu? Por que você está impondo esse cargo ou encargo a eles? Não é ironia? Como eu disse, Pedro sabe, ele conhece, ele não é um ignorante, ele é alguém que está deixando os desejos do coração, o desejo de ser bem visto, da sua reputação como judeu, falar mais alto do que a sua vontade de agradar a Deus. Esse é o ponto, esse é o problema, e é por isso que ele está sendo repreendido. Muitas vezes a exortação que você precisa ouvir não são coisas novas, é um monte de coisa que você já sabe, mas você não quer praticar. Por vezes o seu problema não é ignorância acerca do que Deus ordena. Você sabe.
O problema é a sua vontade de fazer o que o seu coração deseja. Eu tenho um amigo muito querido, muito próximo, que uma vez me ligou e foi muito interessante a ligação dele. Eu atendi o telefone e ele falou assim: Milton, fala para mim aí um monte de coisa que eu já sei. E ele então me contou a história do que estava acontecendo, o que ele queria fazer. E ele sabia o que ele queria fazer. Ele sabia também o que tinha que fazer, mas ele não queria fazer. E ele lembrou que ele precisa ser lembrado. E foi só isso. Me fala tudo o que eu já sei. Porque o problema do pecado muitas vezes não é ignorância. Não é que você não sabe. A lei do Senhor está aqui. O problema é você ignorar o que Deus diz e fazer o que você quer, achando que este é um bom caminho, enquanto a própria palavra de Deus diz que apesar dos seus caminhos parecerem bons, ao final eles são caminhos de morte. Algo importante aqui no texto: faltas públicas, meus irmãos, são tratadas de forma pública. Você já deve ter ouvido até de púlpito uma frase que é bastante conhecida também, daquele Cortella, filósofo, que diz que amigo é aquele que elogia em público, mas repreende em particular. Bonito, né? Só não é bíblico. Paulo está chamando a atenção de Pedro publicamente, na frente de todo mundo. Ele não chama Pedro de lado e diz assim: ô irmão, você está vacilando, hein? Faz isso não. O pecado de Pedro está afetando um monte de gente. Está influenciando outras pessoas. Os judeus estão indo atrás de Pedro. Barnabé está indo atrás de Pedro. Paulo não vai chamar Pedro de lado. Paulo vai repreender Pedro, diz ele, na presença de todos. Tem muita gente que fica magoado com isso e chateado com isso, mas essa é a maneira como a Escritura coloca. E se quem foi repreendido é um irmão de verdade, ele não vai ficar chateado não. Se você olhar para a carta de Pedro, você vai ver que não há mágoa no apóstolo. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 15, ele menciona Paulo, muito tempo depois desse episódio, e ele diz assim, verso 14, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula, irrepreensível, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Você está vendo alguma mágoa aqui? O homem que foi repreendido na frente de todo mundo, isso é vergonhoso. É óbvio que isso é vergonhoso. É óbvio que a ação de Paulo diante de todos, repreendendo a Pedro, um líder, trouxe vergonha a Pedro. Mas não há mágoa em Pedro. Paulo é um amado irmão. Ele entende o que Paulo fez. Muitos crentes não entendem. Na minha primeira igreja, alguns já ouviram essa história. Terminou o culto e eu fui dar avisos. Eu fazia o que eu faço aqui. Eu saía do púlpito e ia dar os avisos lá de baixo. E nesse dia específico, a igreja lá tinha 2 torres na frente, e nas torres ficava um espaço onde alguns jovens colocavam cadeira e iam sentar lá no fundo. E eles conversaram o culto inteiro, atrapalharam o culto inteiro e ria. E passou o culto, eu estou aqui pregando. Quando terminou o culto, eu fui dar os avisos. Eu disse assim: pessoal do fundo aí me atrapalhou um bocado hoje, viu? A igreja fez assim, ó, na hora, todo mundo, e os jovens tudo lá assim, ó, sem graça. Aí uma mocinha chegou para mim
depois do culto, falou assim: pastor, não gostei do que o senhor fez. Eu falei: que eu fiz? Não, o senhor chamou a atenção da gente na frente dos outros. Eu falei: você não gosta de ser chamado a atenção publicamente? Não. Ele falou: não, pastor. Eu falei: então não cometa faltas públicas. Quando você cometer uma falta privada, eu vou te repreender privadamente. Mas a sua falta foi pública. Mas eu acho que está errado. Eu falei: eu acho que não. Porque Paulo repreendeu Pedro publicamente, na presença de um monte de gente. Não bastasse isso, ele escreveu numa carta, disse aos Gálatas o que fez, e até você sabe, até hoje. A gente está muito longe de lá, nem sabe o que aconteceu lá, mas sabe que Pedro foi repreendido publicamente. Nós não queremos isso. Crentes deveriam se envergonhar de cometer faltas públicas. Não de ser chamados a atenção publicamente. Mas quando a Escritura faz isso, e mostra e ensina isso, é para o bem dos crentes. Então, se você não gosta de ser corrigido publicamente, não cometa faltas públicas. Lute para não cometer nem faltas privadas. Porque a vontade de Deus para a sua igreja é a santificação. E quando as faltas acontecem de forma pública, o pedido de perdão também é público. Se você ofende alguém perto de um grupo de pessoas e depois pede perdão só para aquela pessoa, está errado. Você tem que pedir perdão para todo mundo que ouviu, porque foi público. É por isso que quando alguém é excluído da igreja, cometeu uma falta pública, todo mundo fica sabendo da exclusão. E quando essa pessoa volta à igreja, quer voltar para a igreja, na cerimônia de voltar para a igreja, ela vem à frente da igreja responder a perguntas, dizendo: você entende o seu pecado contra Cristo e contra o corpo de Cristo? É público. E é assim que Deus cuida do seu povo. Deus tratou o pecado de forma pública, expondo o seu filho numa cruz. Não há vergonha maior do que essa. Se o seu Senhor e Redentor foi envergonhado, por que você acha que o seu pecado não vai trazer vergonha? Pecados públicos são tratados publicamente. Louve a Deus por sua disciplina amorosa. Louve a Deus por irmãos que não negligenciam a ordenança bíblica de exortar uns aos outros. A lição é muito clara: você não pode ignorar a realidade do pecado, porque você não está imune ao pecado. É claro que Jesus já salvou você e vai completar a boa obra até o dia final, mas até lá, no processo de santificação progressiva, por vezes você pecará contra o Senhor. E então você louva a Deus, porque os seus pecados já foram perdoados, e é por isso que quando você confessa, você alcança misericórdia. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Você deve lembrar que você pode levar irmãos ao pecado. Tenha muito cuidado, para em vez de ser um instrumento de bênção e edificação, você não acabe levando outros a transgredir a lei do Senhor, principalmente se você é líder. Sejam os líderes da igreja, sejam os pais em relação aos filhos, sejam os chefes em relação aos seus subordinados, sejam aqueles que estão em qualquer posição de autoridade em relação aos que estão sendo comandados. O pecado é pior para esses. E é por isso que Tiago exorta dizendo: olha, não queiram muitos de vocês serem líderes, o juízo é maior. Porque líderes podem arrastar muitos atrás deles. Seu mau exemplo pode levar irmãos ao tropeço. Você precisa de correção ao pecar. É claro que você sabe que Deus já puniu os seus pecados em Cristo, e é por isso que você não vai ser condenado por eles. Você tem a vida eterna.
Entretanto, saiba que o Senhor disciplina os filhos a quem Ele ama. Deus não deixa os seus filhos largados, andando segundo os desejos do seu coração. Então louve a Deus quando você for confrontado pelos seus pecados. Não murmure, não fique com raiva do irmão, não fique bravo com a liderança. Por temer aos homens, meus irmãos, Pedro deixou de lado a comunhão com os irmãos para preservar a sua reputação. Por outro lado, Jesus Cristo, o único que nunca temeu a homens, enfrentou a vergonha pública na morte de cruz para que você obtivesse perdão. Então, para a glória de Cristo, não ignore o pecado. Não brinque com o pecado. Não transija com o pecado. Deus leva a sério as suas transgressões e você também deveria levar. E ao mesmo tempo que você faz isso, viva almejando por novos céus e nova terra, onde não mais haverá pecado, onde você poderá gozar do Senhor e se alegrar nele para todo sempre.